Olá, meu nome é Lucas Martins, do canal Aprender e Construir, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como calcular as gavetas de um móvel planejado. Para isso eu trouxe aqui um armário para cozinha, que eu vou fabricar as gavetas, e a primeira coisa para você poder levantar de informação antes de fabricar suas gavetas é o tamanho do vão que você tem para poder fazer essas gavetas. Eu tenho aqui um vão de 430 por 604, ou seja, 43 centímetros por 60,4. Essa é a primeira informação. A segunda é a profundidade. Esse armário, como ele vai ter um forno embutido, ele tem 60 centímetros de profundidade, só que a gaveta ela não vai ter tudo isso por conta de um encanamento que tem na parede. Então as gavetas para esse armário ela vai ter 45 centímetros de profundidade. Só que a gente vai agora fazer os cálculos, né? Quais são os descontos que são necessários para você poder fazer uma gaveta específica para esse tamanho de vão. Então me acompanha aí nas contas. Temos aqui a reprodução do nosso módulo para a gente calcular as gavetas, e para esse vídeo não se prolongar muito, eu vou mostrar como eu calculo a largura das gavetas e a profundidade delas, tá bom? A primeira informação importante é você determinar qual vai ser a profundidade. Para isso você considera a profundidade do móvel, né? Nesse caso aqui o nosso móvel tem 60 centímetros, mas na parede onde esse móvel ele vai ser encaixado, bem onde vai ficar o gaveteiro, tem uma saliência de um cano que precisaram cobrir, né? Então tem lá como se fosse um degrauzinho nessa parede, então a gente vai precisar recuar um pouco mais, né? Esse cano ele ficou com 10, 12 centímetros mais ou menos para fora da parede, então a gente vai recuar um pouco mais para evitar que a gaveta ela bata nesse fundo, né? Que bata na parede. Então nós vamos fazer essa gaveta com 45 centímetros. E por que 45 e não 43 ou 47? Uma informação importante, você sempre atentar, a profundidade da gaveta, é bom que ela tenha medida múltipla de 5 centímetros, porque a corrediça telescópica ela é múltipla de 5 centímetros. Você tem corrediça de 30, 35, 40, 45 e assim sucessivamente. Então a gente vai considerar 45 centímetros a profundidade dessa gaveta. E para a gente encontrar a largura, para fazer a relação de peças, né, a relação de cortes para fabricar essas gavetas, a primeira coisa que a gente faz eu reproduzi aqui do lado para ficar mais fácil. É bom você lembrar que você tem a largura total interna, onde vão as gavetas, e você vai precisar descontar também a corrediça telescópica, né? A largura dela aqui. Então, como é feita essa conta? Você pega a largura total, que no nosso caso aqui é 430, você subtrai a largura das duas corrediças telescópicas, que cada uma delas tem 13 milímetros, então vai ser um total de 26. Então você pega 430, subtrai 23, e aí você vai chegar em 404. Deixa eu fazer com vermelho aqui para ficar mais fácil. Você vai ter 404, essa vai ser a largura da sua gaveta. E você precisa atentar também qual vai ser o método construtivo que você vai utilizar para fazer essa gaveta. Você pode fazer a peça, a contrafrente e a posterior por dentro das laterais, ou a lateral por dentro da contrafrente e da posterior. Eu prefiro trabalhar sempre com a lateral por fora, para quando você olhar a gaveta para o lado, a gaveta aberta, você não vai ver uma outra peça ali que seria a contrafrente. Então nesse caso aqui, 404 é a largura total da gaveta, mas você precisa, para encontrar qual o tamanho da contrafrente e o tamanho da posterior, subtrair o tamanho das laterais. Aqui a gente está utilizando MDF de 18 milímetros. Então nessa conta você pega os 404, subtrai 36 milímetros, que são as espessuras das duas laterais, e a gente vai ter 368. Essa é a medida da contrafrente e da posterior, né, o comprimento delas. Como nesse vídeo eu não vou explicar como a gente faz o cálculo da altura, né, das gavetas, então a gente vai colocar aqui que a contrafrente e a posterior vai ser 368 pela altura, né? Que no próximo vídeo eu vou explicar com mais calma. Se a gente for fazer aqui a relação de peças, a gente já tem que a profundidade da gaveta é 45. Então, como a lateral
ela cobre a contrafrente e a posterior, você tem lá, suponhamos que aqui vai ser um gaveteiro com 4 gavetas. Então a sua relação de peças é 8 peças de 368 pela altura, que aqui no caso a gente está considerando a contrafrente e a peça posterior da gaveta, e mais 8 peças de 450 pela altura, que seria a profundidade da gaveta. Então esse é o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida nesse processo de cálculo de largura e profundidade da gaveta, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você ser lembrado sempre que um novo conteúdo for postado. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!